O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicá, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dai-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: Se tu soubesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu mesmo lhe pediria a ele, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tem baldes, e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que beber desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dai-me desta água, para que eu não tenha mais sede, e nem tenha de vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vá chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Dissestes bem que não tens marido, pois tivestes 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Nisto falaste a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que deve se adorar." Jesus disse-lhe: "Acredite-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama o Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Nesse momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados ao ver Jesus falando com a mulher, mas ninguém perguntou: "Que desejas?" ou "Por que falas com ela?"
Então a mulher deixou o cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isto, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: mestre, come. Jesus, porém, disse: eu tenho um alimento para comer, que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhe Jesus: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: ainda 4 meses, aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O celeiro já está recebendo salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe, pois é verdade o provérbio que diz: um é que semeia e outro é o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entregastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias e muitos outros creram por causa de sua palavra e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Amados filhos, queridas filhas, estamos nesses degraus ascendente, ou seja, subindo nesses 3 domingos que nós estamos vivendo esse tempo quaresmal. No primeiro domingo experimentávamos o deserto e Jesus que vencera aquele que queria fazê-lo desistir de viver intensamente para o Pai, venceu o demônio no deserto. No domingo passado, ou seja, no segundo domingo, experimentamos a transfiguração, ou seja, Jesus que se abre e mostra o céu, aparecendo os profetas. E hoje nós temos a grandeza de sermos saciar a nossa sede. Esta mulher que pede água para o Senhor. E aqui nós estamos nesse texto do Evangelho que apresenta Jesus que sai da cidade de Samaria e vai, chamada Sicar, ou Siquer, perto do território de Jacó. Lá naquele poço de Jacó, lembramos de José, onde José fora colocado num poço por ciúme dos seus irmãos, lembramos o texto. Mas esse poço de Jacó ficava naquela região e Jesus, percorrendo o caminho, desviou o caminho
Se nós olharmos o mapa lá do antigo povo de Israel, de Jerusalém, aquele mapa, nós vamos ver que para a cidade onde Jesus queria ir, ou deveria ter ido, se ele seguisse um caminho reto, ele chegaria. Mas Jesus fez uma volta para passar pelo poço de Jacó. E o que tem de mais nesse poço? Jesus tinha uma sede, a sede do encontro. Jesus queria encontrar-se com aqueles que estavam à deriva, perdidos. E Jesus vai para aquele poço porque ele sabia que ali teria alguém que tinha uma sede que ele poderia saciar. E aqui, amados filhos, vem o grande encontro daquela mulher samaritana com Jesus ao chegar naquela tarde, que o texto nos diz que era por volta do meio-dia. E aquela mulher, nós vamos entender que aquela mulher vai pegar água no poço neste horário antes das outras mulheres. Depois nós vamos entender porque ela vai antes buscar água. E aí ela lá encontra Jesus, que lhe pede água. Dai-me de beber. Abra-se a oportunidade de um diálogo. Talvez aquela mulher samaritana nunca tivera um diálogo com o judeu. E aí aquela mulher ouve essa voz de Jesus e diz: como é que tu me pedes para água para beber? Eu que sou uma samaritana. E aqui nós precisamos entender o porquê dessa diferença entre os judeus e os samaritanos, e vai exatamente adentrando em Jacó, que tinha 4 mulheres, e dessas 4 mulheres geraram 12 filhos. E Jacó distribuiu, embora Jacó amasse apenas uma, Jacó distribuiu os bens, a terra, para esses 12 filhos, no sul, no norte, no oeste, no sudeste. Ele foi distribuindo, e aí cada filho com a sua terra, e distribuiu também os seus valores bíblicos, o conhecimento de Deus para com cada um desses seus filhos. Porém, ao se afastarem, os filhos foram se rebelando, experimentaram outros projetos que os afastavam de Deus. Os filhos foram se perdendo. E aqui nós vamos entendendo que aqui esses outros filhos que se afastaram de Jacó, que não mais se relacionavam com Jacó, começaram a ter experiência pagã e foram adentrando, inserindo novos povos, e eles se misturaram, houve uma miscigenação, misturaram a cultura, e com isso também a cultura religiosa. E aí nasce o povo da Samaria, os samaritanos, que nasceram de uma rebeldia, de uma experiência contrária
ao amor de Deus, a Jacó. E aqui Jacó troca o nome. Jacó chama-se agora Jerusalém. Jerusalém. Trocar o nome significa, biblicamente, dar-se outra oportunidade. Sou um outro eu. Um outro eu surge para que tenhamos uma nova oportunidade. E aqui, amados filhos, esta mulher começa esse diálogo e Jesus diz para ela: se você soubesse quem te pede de beber, eras tu que lhe pediria, porque a água que eu lhe darei é uma água viva. Desta água tu não mais precisarás ter sede. E ela diz: dai-me de beber. E por que ela diz isso? Porque ela já não aguentava mais carregar o peso do cântaro, ou seja, da vasilha do qual ela levava a água. E aí Jesus disse para ela: você quer tomar da água viva? Quer? Então chama o teu marido. Chama o teu marido. E aí é importante entender que esse povo samaritano tinham 6 deuses. Seus 6 deuses. E um dos deuses chamava Baal. Baal significa marido. Significa marido. Chame o teu marido, ou seja, chame o teu Deus, chame lá o teu Deus. E ela diz para Jesus: eu não tenho marido. E Jesus diz para ela: realmente tu falas a verdade. Tivesse 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Agora veja bem, amados irmãos, 5 maridos. O que significa? Que aquela mulher passara por 5 experiências. E vamos ver, entender que lá no Antigo Testamento a mulher não poderia se separar. Quem lhe dava certidão de divórcio era o marido. O marido dispensava a mulher, ou seja, ela passara por 5 humilhações, 5 experiências de humilhação, certamente, de se sentir trocada, de se sentir rejeitada. Como estava o coração daquela mulher? Como era a experiência daquela mulher? Ela tinha 5 deuses, 6 com Baal, e nenhum desses deuses saciava a sede de amor que aquela mulher nutria dentro do seu coração. Nenhum Deus. E aqui, amados irmãos, nós precisamos entender numa linguagem figurada de hoje. Nós também tivemos 6 ou 5 casamentos. Tivemos, numa linguagem figurada, 5 maridos. O primeiro marido que nós podemos dizer, podemos trazer para o nosso coração, vem do iluminismo, uma época
em que o iluminismo achava que era a solução do mundo. O iluminismo ia trazer mais clareza, ia trazer mais sucesso, ia trazer mais transparência, ia ser a solução. Fomos enganados. Fomos enganados. Depois tivemos a experiência também com a Revolução Industrial. Chegou as máquinas e agora vai ser um sucesso. As pessoas vão conseguir transformar as suas vidas com o trabalho, com o sucesso. As pessoas não mais passarão necessidade, as pessoas reconquistarão uma vida nova, as pessoas conseguirão vencer. Depois veio a liberação sexual, os hippies, que uma nova vida, a mulher tem direito de tudo, o homem tem direito de tudo, não precisa de família constituidamente, não precisa desse mais, esse modelo não precisa mais, esse modelo que traz a igreja não precisa mais. E o que aconteceu? Mais uma vez, fomos enganados. Depois veio a tecnologia, nos trouxeram a tecnologia, que abraçamos a tecnologia. Hoje nós conseguimos falar com quem está tão longe, conversarmos com quem está tão longe, e hoje nós vemos jovens presos na tecnologia, trancados dentro de um quarto, passando noites e noites, varando noites, dialogando, brincando, se divertindo, se perdendo. Depois vai nos aparecendo tantas outras coisas, tantos maridos para nos tirar de Deus, porque cada marido desse tinha um Deus, que fazia-os esquecer do outro, que fazia-o pensar em si mesmo. Eu quero ser feliz, eu quero ganhar dinheiro, eu quero liberdade sexual, eu quero tecnologia. E vai se enchendo de tantas coisas. E por último vem uma ideologia política, dizendo que cada vez mais aparece alguém dizendo que vai trazer a solução, e nós e cada um busca a sua corrente, digamos, política, para correr atrás da solução, onde Deus não é a solução. Mais um Baal. Nos encontramos com mais um Baal. E aí nós vamos percebendo que cada vez mais nós vamos saindo do foco, saindo da alegria, saindo da perspectiva do reencontro com Deus. E por isso lá, a primeira leitura vai mostrar Moisés cansado e decepcionado, porque a luta de libertar aquele povo, de fazer aquele povo conhecer o amor de Deus, e um Deus que os libertou, um Deus que os tirou das mãos do faraó, um Deus que os tirou da mão do Baal. E eles, amados filhos,
murmuravam contra Moisés, nos fizesse sair de lá para passarmos necessidade nesse deserto, e duvidaram do poder de Deus. Amados, quantas vezes nós também estamos diante das coisas que nos acontecem, que trazem tristeza, que nos trazem decepção. Quantas das vezes desistimos de Deus? Quantas das vezes não nos reencontramos com o Senhor? E somos chamados, somos provocados a olharmos profundamente para essa experiência e vermos que Deus está conosco, ainda que passemos por tantas tribulações e tantas dificuldades. E aí, amados irmãos, olhamos claramente e percebemos claramente que Moisés vai ao encontro do Senhor e diz: olha, não sei o que fazer. E Deus dá a solução. Moisés, olha, com a mesma vara que tu feristes o Egito, tu bata naquela pedra, chame alguns anciãos e suba e bata naquela pedra. E assim o fez, e daquela pedra surgiu água num terreno árido. Surgiu água, e ali aquele povo saciou-se. E Deus mandou o maná, cordonizes, pequenas aves que caíam do céu, e eles se alimentaram de cordonizes, comeram carne no deserto, para mostrar que Deus não abandona o povo. E muitas vezes nós somos provados na nossa fé. Nós somos provados até onde nós aguentamos. E quantos abandonam Jesus, abandonam a fé, não aguentaram, e que hoje tem o quê? Se não tem Jesus, tem Baal, e Baal vai traí-lo. Baal sempre vai te trair. E aí, amados irmãos, a experiência daquela mulher que foi ao encontro de Jesus e experimentou Jesus, sentiu o amor de Jesus, agora ela tem uma água viva borbulhando dentro dela, a ponto dela ir ao encontro das outras pessoas e diz: olha, eu conheci um homem que me disse tudo que eu vivi. Me disse tudo que eu vivi. Será que ele é o Cristo? Não é possível que não seja. Hoje eu me sinto uma nova mulher. E ela teve coragem, amados filhos, e ela foi ao encontro das pessoas. E aquela mulher que se sentia muitas vezes depressiva, porque fora rejeitada, muitas vezes desanimada, muitas vezes desvalorizada. Aquela mulher, com muita coragem, começa a entusiasmar aquele povo, começa a trazer: olha, conheci, vamos lá. E aquele povo, olhando o brilho dos olhos daquela mulher desacreditada, foi ao encontro do Senhor. E quando eles vão ao encontro do Senhor, eles começam a beber uma água viva. Eles já não precisam mais do poço de Jacó. Eles começam a experimentar uma verdadeira água. E aí eles dizem para aquela mulher: já não acreditamos mais por conta do teu testemunho, mas acreditamos porque nós experimentamos. E a partir daquele momento, aquele povo que tinha 6 deuses começaram a conhecer o Deus verdadeiro, que da cruz
fez jorrar sangue e água. Sangue representando a Eucaristia, água representando a nossa santidade, o nosso batismo. Por isso, amados filhos, hoje nós somos provocados para vir à igreja, para vir à Santa Missa, para experimentar dessa Eucaristia, água viva, e não sairmos daqui como aquela mulher que antes de conhecer Jesus se sentia não amada. Nos sintamos amados, ainda que as tribulações tenhamos, nos sintamos amados. Filhos queridos, que façamos essa experiência com esse grande amor de Deus, água viva, nova água recebemos pela Eucaristia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.